Bom dia você, meu irmão, minha irmã. A grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor possa nos abençoar poderosamente, com alegria, com bondade, santidade, na presença do Senhor, sabendo que nosso Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Agradecer ao Senhor por essa manhã maravilhosa, a nossa vida, todos nós internautas, independente qual a sua crença, desde eu creio que todos aqueles que têm o temor do Deus Altíssimo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa derramar unção poderosa na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, eu sempre dou graça ao Senhor por ter me dado mais um dia, poderosamente com vida, com saúde, por ter podendo falar e todos os preceitos que Deus tem nos abençoado grandemente. Uma grande dádiva que Deus tem feito nessa manhã, todos nós, por ter acordado da nossa cama com vida. É uma dádiva maravilhosa que Deus tem dado sobre nós. Porque tantas pessoas ontem deitaram e hoje não existe mais. Mas a grandeza, a bondade, a misericórdia tem nos abençoado grandemente. E peço, Pai, que hoje o Senhor possa nos guiar, nos abençoar, nos proteger, livrando de todo tipo de perigo, de todo o mal, mas que o Espírito Santo do Senhor nos orienta, nos capacita, seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, eu peço, cada um de você, antes de começar essa mensagem, para não ter depois falar de novo, para você não esqueça do nosso canal Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Inscreva-se, dá o sininho e nos ajuda muito, em nome de Jesus. Porque a obra do Senhor é trazer a palavra do Senhor em todos os nossos internautas. Seja homem ou mulher, seja congrega na sua igreja, ou você que não é crença de religiosidade nenhuma, mas tem um temor de Deus, quer ouvir essa mensagem de a bênção, que Deus possa te abençoar você também. Então inscreva no nosso canal, inscreva-se e dá o sininho, e dá o like, e compartilha essa mensagem. Não vai te pagar nada. E as bênçãos do Senhor possam abençoar tantas outras pessoas que você nem possa imaginar. Apenas quando compartilhar essa mensagem, Deus te abençoar grandemente na sua vida e na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando você vê essa mensagem, eu não sei qual horário você está vendo essa mensagem, mas Deus quer nos abençoar de maneira poderosamente na vida de cada um de nós. E hoje, Deus quer que cada um de nós seja uma pessoa mais humilde. Somos dependentes do Senhor na sua sinceridade. Que muitas pessoas se acham que é capaz, que depende ao Senhor, porque você já conhece mais do que o outro. Para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, a Trindade, o próprio Deus, Ele quer que todos nós sejamos igual a Ele, a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria, se você, bastante atenção, que Deus quer nos abençoar. Hoje, vou falar a palavra, a pregação bem breve, mas nós vamos orar, vamos clamar, abençoar em todas as áreas que você está buscando, em nome de Jesus. Amém? Mas nesse momento, hoje o tópico principal, seja mais humilde diante do Senhor. Ser humilde não é que você é menos inteligente do que os outros. Não. Você é um homem dependente do Senhor, pela da honra e da glória do Senhor. Que às vezes uma pessoa está doente. Quem pode curar suas enfermidades? É Deus. Às vezes o médico pode te ajudar muitas coisas,
mas que cura é o próprio Deus. Deus faz todas as coisas segundo o propósito no coração de cada um, porque Deus é bom, Ele é maravilhoso, em nome de Jesus. E neste momento, quero para você lá no livro, do Evangelho de Marcos, capítulo 1, em nome de Jesus, uma palavra tão tremenda, que você já viu essa mensagem muitas vezes, mas eu gostaria que Deus falar, primeiro Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o 2, que Deus vai falar grandemente no seu coração, que Deus está dizendo, é o homem, a cura de um leproso. Antes de trazer a mensagem, hoje em dia, não é tão grave. Mas antes, quando Cristo estava resgatando, abençoando fisicamente, tete a tete, as enfermidades, o sofrimento, tinha as enfermidades muito graves, nem as possibilidades que os médicos pudessem ajudá-los. E tinha uma enfermidade muito grande de lepra, leproso, a pessoa que estava doente. Mas aquele homem pediu a Deus a cura de um leproso. Por que ele pediu? Ele foi uma pessoa profundamente humilde, para ser dependente, completo na presença do Senhor. E Deus falou que agora, nesse versículo, nesse capítulo 1, de 40 até o 42, está dizendo assim: e aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, e lhes dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Isso é tremendo, é o poder de Deus naquele que tem um homem que se humilhar, para depois ser humilhado, será exaltado. Aquele homem leproso, que estava na margem da sociedade, ninguém se aproximava perto dele, de ninguém. Mas Jesus Cristo teve a misericórdia na vida daquele homem. Mas aquele rapaz, ele não apenas falou com a sua boca, pedia ao Senhor, se for possível, me limpa essa enfermidade. Ele se joelhou, ele se humilhou, ele se suplicou. Meu irmão, nós temos que pedir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Nós não temos nenhuma reverência para falar com o Senhor. O mínimo que nós podemos fazer seja humilhar, para depois, se Deus quiser, no nosso coração será exaltado. Exaltado nesse homem, esse leproso, foi curado. É um grande livramento de cura. E muitas pessoas, nesse momento, nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada, eu não sei, o horário está nessa mensagem. Sejamos você um homem. A palavra de Deus, a oração temos que suplicar ao Senhor. Suplicar. Se seja humilde e buscar na presença do Senhor em sinceridade, em nome de Jesus. Não é porque nós queremos seja humilhado, para Deus quer sondar o nosso coração, que você depender de Deus, ainda que você esteja humilhado, mas que seja curado, que tire as suas angústias, a sua tristeza, o seu sofrimento, as mágoas, angústias.
Esse mesmo versículo está dizendo assim, e lhe dizia, se queres, bem pode limpar-me. Isso próprio, esse leproso falou com Jesus Cristo com autoridade, sabendo que certamente Jesus Cristo sabia, podia limpar, sabia que ele tinha autoridade de todas as enfermidades. E não apenas no tempo do passado, mas Jesus Cristo no tempo do passado, Jesus Cristo no tempo de hoje, Jesus Cristo no tempo de eternidade. E no versículo 41, está dizendo assim, e Jesus, movido de grande compaixão, que quando Jesus Cristo falou àquele homem, ele deu grande compaixão, sabendo da sua sinceridade, na sua humilhar, de joelho, clamando. Sabia que o coração daquele homem é saber que tinha pela fé verdadeira, que Deus, se Jesus Cristo quiser, será curado. Ele não duvidou, ter a certeza que um dos nossos Jesus Cristo se compaixonou-se com aquele homem. E a palavra está dizendo, e movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Isso, meu irmão, minha irmã, Deus vai curar todas as suas enfermidades, todo o seu sofrimento, todas as tristezas, todas as coisas que está querendo pedir a Deus seja limpo. A própria palavra está dizendo. E lhe diz, se queres que pode limpar-me. E Deus pode limpar todos os seus sofrimentos, todas as suas tristezas. Porque Jesus Cristo pode nos abençoar grandemente. Em nome de Jesus. E a palavra está dizendo, assim que ele falou, ele disse, e estendeu a mão, e tocou, e disse-lhe, quer ser limpo. E no versículo 42, dizendo, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é um momento que nós estamos falando essa mensagem, é mostrar que o poder de Deus, ele nos abençoa através da sua fé, da sua humildade, na tua sinceridade. Porque muitas pessoas estão pedindo a Deus, dá a Deus ordem, Senhor, limpa as minhas enfermidades, tira a minha dor, meu sofrimento. Você, às vezes, você não se humilhou. Se render verdadeiramente na presença do Senhor. Deus não tem propósito de ninguém seja humilhado, mas Deus quer sondar o seu coração limpo, sincero, honesto. E essa mensagem que Deus está falando, você homem, você mulher, eu sempre digo, desde você criancinha, ou da idade mais avançada, a bênção do Senhor vai te abençoar grandemente no seu coração, segundo na sua necessidade, em nome de Jesus. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, todas as pessoas, nesse momento, vamos orar, vamos pedir a Deus, que eu não sei conhecer a você, onde você estiver, quais as suas enfermidades você tiver, qual o tipo de sofrimento você estiver passando, eu não sei, mas Deus sabe, porque Deus está sabendo o seu coração. E vamos agora orar junto. Vamos falar com o Pai, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele vai te limpar de todo o seu sofrimento, meu irmão. Toda a mágoa, coisas que não é bom na sua vida. Que essa semana abençoada em todos os propósitos, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus, poderoso. Senhor, muito obrigado, Senhor, Pai poderoso, que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, Pai. E neste momento, eu te peço, Pai, perdoa todos os pecados, todos os pensamentos que não é correto aos olhos do Senhor. Essas pessoas, ó Pai, que estão pedindo oração, pedindo a cura, de restauração em todas as áreas que estão precisando, ó Pai. Mas antes eu peço ao Senhor, primeiro, Pai, perdoa os pecados na vida desse homem ou dessa mulher, independente da idade, Pai. Que as pessoas que estiverem deixando o coração cheio de pecado, de engano, não tem como Deus operar. Mas quando limpar o seu coração, perdoar os seus pecados, os seus erros, e a grandeza, a bondade do Senhor nesse momento, eu peço, Pai. Peço a oração de suplicar ao Senhor que seja curado, Pai. Tira todas as enfermidades, todo de sofrimento, todo de desespero. Senhor, esta mãe que está sofrendo tanto, luta com seu filho. Senhor, visita e abençoa poderosamente essa mãe com essa filha. Pai, tira de sofrimento na vida daquela mãe. E também limpar a enfermidade grave naquele homem, naquela mulher, enfermidades físicas, enfermidades graves nas áreas espirituais da maldade. Senhor, nós peço ao Senhor, Pai, o Senhor conhece todas as pessoas agora que estão vendo essa mensagem, que eles têm fé, mas a fé deles é pequena, Pai. Mas em nome de Jesus eu peço, Pai, limpa de todo o pecado da vida deles, porque a fé diante do Senhor será curado, ser restaurado, fortalecido. Senhor, tira de todo tipo de inveja, todo tipo de mágoa, todo tipo de sofrimento, todas as coisas, ó Pai. Pai, tira os problemas graves dos relacionamentos entre os seus cônjuges, que está brigando, discutindo. Quebra esses dados inflamados que está interferindo nessa vida agora, porque esse pecado já foi perdoado na vida daquela casa, daquele rapaz, daquela moça, aquele esposo, aquela esposa, Pai. Limpa, Senhor. Tira de toda dor no coração, na mágoa. Pessoas agora estão separadas, com o coração sofrimento, da mágoa, sofrimento, por ter um motivo que aquele homem saiu da casa, ou aquela luta que aquela esposa saiu, por um motivo, aquele filho, sua filha, Pai. Restaura, cura, Pai. Tira de todo sofrimento na vida deles agora, Pai. Que o Espírito do Senhor possa trazê-los, ter uma comunhão diária na presença do Senhor, porque todos os pecados, que todo mágoa que tem no coração, que seja curado, foi limpado agora. Em nome de Jesus, meu Pai. Que essa semana, eu peço ao Senhor, Pai, derrama uma unção poderosa de bênção na vida de todas essas pessoas agora, Pai. Aquele que estava sofrendo agora vai viver na alegria, na presença do Senhor. Pessoas que estavam doentes, está curado, pela honra e para a glória do Senhor. Senhor Deus Pai Santo, poderoso, o amargo do filho, do irmão para com outro irmão, nesse momento, quebrou todo o pecado na vida deles, seja limpado agora. Eles tenham coragem, tenham vontade de ter um abraço um para com o outro. Senhor Deus Pai Santo, poderoso, o exemplo que a palavra do Senhor está dizendo, foi uma grande luta no tempo da palavra de Deus, na Bíblia, quando a briga que teve muito grande em Jacó e Esaú. O Esaú queria matá-lo de mágoa, de chateação. E o outro, Jacó, só vivia correndo, escondendo. Mas quando Deus, o Jacó pediu perdão, e o poder da graça do Senhor me abençoou grandemente e tal, que eles se aproximaram e se abraçaram, e nenhuma tinha uma mágoa no coração. Assim, Pai, todo de sofrimento, todo tipo de mágoa no coração agora que seja restaurado, que seja curado, transformado, em nome de Jesus, através da sua fé,
da sua confiança e na presença do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, poderoso, Pai, muito obrigado.